Hoje nós vamos falar de intervalos reais. O que são intervalos reais? É uma forma da gente representar, né, os números. Intervalos de números, no caso, né? Vamos supor que a gente tem aqui a reta real. Se vocês já devem ter visto várias vezes, né? A gente fala que aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, aqui está o -1, que tal -2, que tal -3. Mas aqui também está o meio, né? Aqui também está um raiz de 2, certo? Então nós temos vários, na verdade, os valores reais, eles a gente tem infinitos valores reais entre quaisquer outros dois valores. Então, a gente tem infinitos valores, né? 0, 1, 2, 3. Só que se eu vier aqui e avaliar só esse espaço, tipo, der um zoom aqui, tá? Imaginar que eu cheguei e dei um zoom, certo? E agora aqui eu tenho aqui o 0 e aqui o 1. Entre o 0 e o 1, se a gente for ver, aqui também existem infinitos valores. E vamos supor que a gente vai deu outro zoom. Aqui a gente tem o 0,49 e aqui a gente tem o 0,51. E vamos supor que a gente dê outro zoom aqui. Novamente. A gente deu esse zoom. Aqui está o 0,49. E aqui a gente tem o 0,51. Se a gente for avaliar também quantos valores tem nesse intervalo, aqui a gente vai chegar à mesma conclusão. Ou seja, o que dá para perceber é que, mesmo que a gente diminua muito esse intervalo, qualquer intervalo real tem infinitos valores, né? E para a gente conseguir entender isso, eu vou falar de alguns conjuntos numéricos. Mas o conceito que a gente vai mais utilizar no cálculo dos números reais é essa continuidade, né? O fato desses números reais não terem buracos, né? Entre um número real e o outro, por menor que seja essa diferença, ainda existem infinitos números, porque eu sempre consigo fazer um número menor, né? 0,01, 0,001, 0,00001. Eu posso escrever até em forma de notação científica, tipo, com 10 a menos 25. Você vai ter 25 casas aqui, né? Então, é, é bem, é bem importante conseguir entender que esse, né, intervalo real, ele não tem nenhum buraco ali, não tem não falta, né? É um contínuo. Se tivesse buracos, a gente iria chamar isso de discreto. E eu vou falar, né? Tipo, conjuntos naturais. A gente tem um 0 e tem um 1. A gente não tem nenhum número entre 0 e 1 que seja natural. Mas aqui não, a gente tem esse conceito de contínuo. E um dos primeiros conceitos que vocês vão aprender em cálculo é o limite, né? E o limite faz uso
dessa interpretação de uma reta contínua e sem espaços. Então, o limite ele é tão pequeno assim o quanto você quiser. Imagina, você tem um intervalo, você pode sempre dividir esse intervalo na metade ou em 10 vezes, que seja, né? Você consegue sempre dividir esse intervalo e conseguir sempre achar um intervalo menor. A ideia do limite seria um intervalo que é praticamente zero, mas não pode ser zero porque se a gente divide por zero, isso não está definido. Essa ideia é importante. Mas para chegar nesse conceito de contínuo e tudo mais, nós vamos falar de alguns conjuntos numéricos. O primeiro deles vai ser os números naturais. Os naturais o símbolo é um N. Os números naturais aí pode ter alguma discussão, mas no caso aqui eu vou considerar o zero natural, tá? Existem algumas discussões se zero é natural ou não, mas vamos dizer que sim. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Essa anotação aqui, né, com dessa forma, com colchetes, ela define um conjunto. Então, estou dizendo que esse conjunto tem um 0, tem um 1, tem um 2, tem um 3, tem um 4. Esses são os números naturais. Se a gente for olhar isso na reta, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a gente tem aqui um início, não tem nada antes do 0, aí depois tem o 1, 2, 3, 4 e 5. E sucessivamente. Eu não tenho nenhum valor aqui. Não existe nenhum valor natural entre números consecutivos. Então, apesar do conjunto dos números naturais também ter infinitos termos, entre dois termos dele eu tenho um número finito de termos, né? Entre números consecutivos eu não tenho nenhum termo. Então é como se a gente tivesse um número aqui, um buraco, um número, um buraco, um número, um buraco e assim por diante, né? Isso aqui é o primeiro conjunto. O outro conjunto que vem depois, né, um pouco maior, é o conjunto dos inteiros. Aí esse conjunto ele vem do infinito, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esse conjunto já é um pouquinho diferente, ele tem a parte negativa, né? Mas mesmo assim, mesmo esse conjunto possuindo uma parte negativa, ele ainda tem o mesmo problema do primeiro, que entre dois valores consecutivos você não tem nenhum outro valor, né? Se
você só tem esses valores. Isso aqui é um conjunto, né? Uma análise que é discreta, né? Então, entre o 0 e o 1, eu não tenho mais nada. Entre o 1 e o 2 também não. Do 1 eu vou direto para o 2, eu volto para o 1. Não tem, né? Eu não consigo, né, pegar intervalos cada vez menores. Eu tenho um limite, um menor intervalo que eu consigo, ou é um intervalo nulo, né, que é o número para ele mesmo, aí é efetivamente nulo, não é um limite, não é algo pequeno, é algo que não existe, ou o intervalo é o menor intervalo. Isso também não ajuda a gente no cálculo. Existem outras disciplinas de matemática discreta que usa conjuntos, né, parecidos com esses. São conjuntos onde a gente tem termos, né? A gente não tem um contínuo, a gente tem conjuntos discretos. Mas eles vêm depois dos naturais, né? Os naturais são números positivos, tem a discussão sobre o zero. Para o nosso escopo aqui não importa muito. É só preste atenção, às vezes a pessoa vai falar que zero é natural naquele contexto, às vezes você está falando de um outro contexto que para a pessoa fica melhor definir o conjunto dos naturais sem o zero. A pessoa pode falar que não tem, ou pode falar que tem. Vai depender, é a gosto do que você está definindo e tem que fazer sentido, né? Dentro da tua construção lógica. Aí, depois, isso é interessante, que por muito tempo, na matemática, a gente acreditou, né, os matemáticos, que o próximo conjunto que eu vou mostrar aqui, que é os racionais, que é que assim, né? Que os racionais, que aí a gente já vai descrever ele aqui, também é um conjunto, só que não é um conjunto da forma um número A dividido por um número B, né? Tal que A e B pertencem ao conjunto dos inteiros. Calma aí. A e B pertencem ao conjunto dos inteiros. E o B tem que ser diferente de zero. Certo? Então, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né, do tipo A sobre zero, isso aqui não está definido. Ou seja, essa conta aqui não tem resultado. Tá? No cálculo, a gente vai fazer uma coisa parecida com isso, mas não é efetivamente isso. Então, dividir por zero não dá para dividir por zero. Tipo, não existe. Pura e simplesmente não existe. Mas quais são os números que estão nesse conjunto? Aqui a gente tem o meio. Aqui a gente tem o 3/4. A gente vai ter sei lá, 25 20 avos. A gente vai ter números dessa forma. E aqui a gente também tem, né, números da forma tipo 1/3. Se a gente pegar esse 1/3, ele vai ser igual a 0,3333, né? É uma dízima periódica. Porém, ela pode ser expressa na forma de um número racional. Durante muitos anos, isso eu estou falando nos primórdios da matemática. Durante muitos anos, os matemáticos discutiram que era até aí. Né? Era até aí. E você conseguiria escrever qualquer número na forma de uma razão. Né, houve muita discussão acerca desse assunto. Só que aí começaram a aparecer uns números que a gente chama de irracionais. Né? Descobriram números irracionais.
O que são esses números irracionais? A gente representa com um izinho assim diferente, né? Acho que parece um 2. Um i assim. Quais são exemplos de números irracionais? Aqui eu tenho π, é um número irracional. Eu tenho número de Euler, que é um número irracional. Não? A raiz de 4 é um número natural. 2, sim. A raiz de 4 é natural. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Não tem problema não. Não, professor. Ativou sozinho, desculpa. Exemplo, aqui como irracional, a gente vai ter raiz de qualquer número primo. Né? Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de qualquer número primo. Raiz de outros números também, não só números primos, mas número primo é batata, né? Então não tem nenhum número primo que tenha raiz racional. Esses números, né, assim que apareceram, trouxeram um problema, porque demonstraram que quando você está aqui nos racionais, e se falar qualquer número pode ser escrito na forma de um racional, parece que você não tem buracos aí nesse seu conjunto, né? Nessa tua reta real, nesse intervalo real. Mas tem, apesar de ter infinitos números, apesar de ser uma coisa assim, dá para você escrever, dá para você fazer intervalos, o quão pequenos você quiser, também dentro dos racionais. Mas você não tem algo contínuo. É como se você tivesse, né, uma reta, que é uma comparação, tá? Vamos supor que essa reta aqui é dos racionais, e como se essa reta tivesse pequenos buracos, certo? E se eu expando, né, se eu faço uma análise, exemplo, posso aumentar aqui, né, tipo, dar aquele mesmo zoom que eu estava falando lá no começo. Se eu dou esse zoom, eu vou perceber que quanto mais eu dou zoom, a quantidade de buracos continua, assim, basicamente a mesma. Né? Você vai ter infinitos buracos, porque tá faltando esses números que não conseguem ser escritos em forma de fração, né? Apesar da hipótese da galera ter sido que a gente conseguiria escrever qualquer número em forma de fração, essa hipótese estava errada, né? O que acontece? Imagina agora que quando eu olho aqui esse mesmo intervalo, não é exatamente assim, tá, galera? Tem isso aqui, eu estou dando uma abstraída. Tentar deixar um pouco mais fácil, mas está com a precisão razoável na minha explicação. Vamos supor agora que a gente tem aqui, ó, exatamente os buracos que faltavam. São os valores irracionais. Se pensava ser contínuo. Apesar de a gente conseguir deixar, né, a gente pode expandir aí, porque, exemplo, vamos pegar números racionais, tipo 0,3, 0,003, 0,00003. Esses exemplos que eu dei aqui, cadê de 10, todos esses números aqui são racionais. É 1 dividido por 100, 1 dividido por 1000, 1 dividido por 100.000, 1 dividido por 10 a 25. Então eu consigo pegar números pequenos, intervalos muito pequenos. Mas eu ainda caio nesse problema aqui de eu ter uma reta esburacada. De eu ter e conhecer valores que não podem ser expressos em forma de uma razão. Aí vocês podem perguntar, mas
tá bom, como é que eu calculo π, como é que eu calculo e, como é que eu calculo 2, 3, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 não, raiz de 4 é 2, mas raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Como é que eu faço isso? Aí é uma outra área de estudo, né? Você vai ter métodos numéricos, né? Você vai calcular da seguinte forma: eu sei que o valor de raiz de 2, ele resolve, exemplo, essa equação aqui. Aí eu faço um método, eu uso cálculo numérico e eu faço uma conta, eu chego a um valor aproximado. Eu vou repetindo essa conta e vou chegando a um valor cada vez mais aproximado. Bem, matematicamente falando, eu consigo ter a precisão que eu desejar. Exemplo, eu quero saber raiz de 2 com 200 casas decimais. Eu quero ter a precisão de raiz de 2 em 200 casas decimais. Eu consigo fazer isso. É possível. Agora, o custo disso é alto, porque eu vou ter que fazer essa conta muitas vezes, e cada vez eu vou diminuindo esse meu erro, né? Esses números, até o momento, eles só conseguem ser calculados assim. Então, essa é a forma de calcular. Eles são estranhos mesmo. Eles são um pouco diferentes. Mas eles resolvem o problema da gente de conseguir fazer algo contínuo. Quando eu faço, né, essa soma aqui, né, essa união de conjuntos, melhor dizendo. Quando eu pego aqui os racionais, aqui os irracionais, quando eu pego e faço uma união deles, racionais, união e irracionais, eu chego nisso aqui, em algo contínuo, em algo sem buracos, né? E eu chamo isso aqui de números reais. E historicamente a história, né, de como esses conjuntos surgiram, né, é bem próximo aí do que eu explanei para vocês, né? Mas aí aqui a gente tem certeza, a prova disso. Confesso que eu não sei de cabeça provar isso, também não é algo simples e trivial, não é algo que a gente conseguisse demonstrar sem uma bagagem matemática maior e até um pouco mais de tempo. Mas existe prova formal disso. Então, os reais são contínuos. A gente tem todos os números, né? Racionais e irracionais. E a gente pode fazer agora, né, um diagrama de Venn, onde a gente tem como maior conjunto, que eu botei ali a cor, né? A gente vai ter os reais. Aí aqui dentro dos reais, deixa eu ver quais foram as cores. Eu vou botar vermelho e azul. Dentro dos reais, tá, pensei que estava no círculo. Eu vou ter os racionais, mas eu também vou ter, eu acho que esse azul mesmo os irracionais. Eles são conjuntos disjuntos, os racionais e os irracionais. Ou um número é racional, ou um número é irracional. Conjuntos disjuntos, né, só para esclarecer, são conjuntos que não têm nenhuma interseção entre eles. Então aqui eu tenho os irracionais. E agora aqui eu tenho os subconjuntos, né, dos racionais. Porque se eu posso escrever um racional como uma fração, essa fração pode ter denominador 1. Essa fração tendo denominador 1, eu tenho um número inteiro, né? Então, eu vou ter aqui inteiros. Inteiros. Certo? E eu ainda vou ter, dentro dos inteiros, imagina essas frações, tem denominadores uns e os numeradores só podem ser maiores ou iguais a zero. No nosso caso aí dos naturais com zero. Então aqui eu vou ter os naturais.
certo? Acho que eu vou só mudar essas posições aqui. Aqui eu vou ter os naturais. Aqui eu vou ter os inteiros. Aqui eu vou ter os racionais. Aqui eu vou ter os irracionais. E aqui eu tenho os números reais. Fica claro, assim, o diagrama de Venn dessa forma? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? É muito importante que a gente tenha entendido bem essa parte até agora. É o fundamento de entender os intervalos reais. E por que eles são tão importantes? Né? São tão importantes porque a gente chega nesse contínuo, em algo sem buracos, sem espaços. Aí eu posso fazer essas análises, eu posso ter um intervalo muito pequenininho, quão pequeno eu quiser, e eu consigo andar com esse intervalo para lá e para cá sem nenhum problema, porque eu não tenho buracos nesse, eu não preciso ir saltando, né? Aqui eu precisaria pular esses buracos. Aqui eu precisaria também pular os outros buracos. Aqui é bem mais discreto ainda, né? Na verdade, aqui é discreto. Se a gente tem esses intervalos aí sem coisas em volta, né? Sem coisas entre eles, sem números entre eles. Até o momento, alguém, alguma dúvida? Por favor, se tiver, não pensa qualquer dúvida é válida, tá? Não tem ninguém aqui sabe tudo, tá? Então pode perguntar sem receio. Se tiver qualquer dúvida, eu vou fazer o possível para sanar. E sem pressão, sem nada. Sintam-se à vontade para perguntar, interromper a hora que vocês quiserem. Professor, os números imaginários, eles estão fora dos reais, certo? Ou eles estão dentro? Não, a gente não vai chegar a números imaginários, mas sim, eles estão fora dos reais. E aí a gente tem um outro conjunto maior, que são o conjunto dos números complexos, né? Quando a gente estuda imaginários, geralmente é para estudar os complexos. Basicamente, o número complexo é uma tupla ali. Você tem dois valores, você tem uma parte desse número sendo um valor real e você tem outra parte desse número sendo um valor imaginário, né? É um número que tem, a gente aí pode analisar isso de várias formas, mas geralmente a gente analisa isso num plano cartesiano. A gente pega ali os vetores, chama vetores I e J, né? E ali as ordenadas, né? Os vetores I são, geralmente, a gente determina que isso é a parte real. As abscissas, eu posso ter trocado o nome, posso ter me confundido, estou um pouco cansado. Trabalhei bastante hoje, mas o eixo X e o eixo Y, a gente geralmente chama o eixo X de os números reais, e o eixo Y de números imaginários. E os pontos nesse gráfico, nesse plano cartesiano, né, são os números complexos. O nome é complexo não é porque eles são mais difíceis, apesar de terem algumas particularidades nas contas deles, mas complexo porque tem uma parte, né, eles compõem uma parte real e uma parte imaginária. Não é o escopo agora, a gente vai ficar só nos reais, mas os números imaginários existem sim, fazem parte de um conjunto um pouco maior. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Podem perguntar sem receio. Agora eu vou falar sobre. Na verdade, eu vou passar algum café, que ainda não tomei café agora, eu tô com um pouco de sono. Eu vou só passar um café e se vocês quiserem aí tomar uma água também. Eu vou falar, né, da forma que a gente tem de notações, né? Como matematicamente eu descrevo exemplo, né? Só para deixar aí, né?
tema que eu vou falar. Supor que eu tenho um número real A e eu tenho um número real B. Eu quero falar matematicamente que eu preciso desse intervalo, eu preciso dele para quê? Para fazer uma análise, para dizer para alguém, considera entre esse A e esse B. Né? Eu vou explicar como que a gente representa isso matematicamente e coisas também desse tipo. Às vezes a gente quer o A, só que a gente quer até o B, só que o B mesmo, né? O B, só o B, a gente não quer. Esse B a gente não quer, mas os números aqui do ladinho dele a gente quer. Também tem uma forma de representar isso. Eu vou passar o café aqui rápido, já volto e eu vou explicar essas notações, tá? Mas se tiverem alguma pergunta, podem fazer também. Estou de volta. Então, vamos falar sobre a representação desses intervalos. Por que é importante isso, né? Geralmente, quando a gente estiver restringindo intervalos reais, a gente vai estar falando de domínios ou imagens de funções. Então, como a gente tem um contínuo e não algo discreto, né? Exemplo, se eu estou falando de inteiros ou naturais, eu posso falar, eu quero 1, 2, 3 e 4. Ou aqui, ó, do menos 2 ao 2. Né? Eu posso escrever os números que eu quero, mesmo que sejam muitos. Também eu posso indicar de outra forma quando eu estou falando de algum conjunto infinito. Mas aqui eu tenho a dificuldade de, eu preciso falar que isso aqui é real, né? Que é um intervalo real. E eu estou falando que está todo mundo, né? Eu tenho que arrumar uma forma matemática de conseguir expressar isso. E ela é até simples, tá? Não é muito complexa, não. Mas vamos lá. Vamos supor que a gente tem um conjunto, né? Um intervalo AB. Vamos mudar de cor. Intervalo AB. Quando eu desenho assim, o A e o B estão, né? E eu falo que esse intervalo é fechado. Vou escrever aqui. Vem para cá. Esse aqui é um intervalo fechado. Por quê? Porque as extremidades fazem parte do intervalo, certo? Então, eu digo que ele é fechado. Ele pode ser escrito de duas formas. Eu posso escrever ele com uma representação de conjunto, falar que o x, né, os valores desse intervalo, eles pertencem aos números reais, né, tal que o valor A é menor ou igual a x e o x é menor ou igual ao valor de B. Certo? Então eu falo que o x é real, eu invento um valor x, esse conjunto é composto por todos os valores aqui possíveis para x. Eu digo que esse x está dentro dos reais e que ele está entre A e B. Uma outra forma de simbolizar isso, quando a gente está falando de. Quando a gente já está nesse tema, né, a gente quer ser menos verboso, é fazer assim. A e B. A gente pode escrever dessa forma. Um momento. Né? Pode fazer esses colchetes, né?
Esse aqui eu posso usar chaves ou colchetes. Aqui eu estou determinando um conjunto, né? Aqui eu estou determinando um intervalo, mas são equivalentes, né? Em vários aspectos. Eu também vou ter intervalos abertos. Eu tenho 3 tipos, basicamente, de intervalos abertos. Eu tenho intervalos abertos à esquerda. Esses intervalos abertos à esquerda, eles mudam pouca coisa, sendo bem sincero. Mas o conceito é um pouquinho diferente. Por quê? O valor da esquerda é aberto e o valor da direita é fechado. Aqui eu tenho um B, aqui eu tenho um A, e eu quero esse intervalo aqui. Se eu for usar a notação de conjunto, vai ser bem parecido, tá? É um X pertencente aos reais, tá o quê? A menor que X. X menor ou igual a B. Ou se eu for usar outra notação, eu falo que o valor, que o intervalo é AB. Olhem os dois, vou tirar um pouco aqui do zoom. A diferença é, aqui é menor ou igual, aqui é só menor. Então A não vai ser igual, o X não pode ser igual ao A, né? O X só pode ser um valor maior do que A. E aqui a gente inverte. Coloca ao contrário. O próximo intervalo que a gente vai ter são intervalos abertos à direita. O que são? É a mesma ideia. Nada novo. Agora, o valor da esquerda vai ser fechado e o valor da direita vai ser aberto. O que muda aqui na anotação? Deixa eu só. O que vai mudar aqui na anotação é quando eu for fazer a anotação de conjunto, vai ser a mesma coisa. Eu tenho os valores de x, eles pertencem aos reais, e a minha restrição é que A é menor ou igual a x, e x é menor que B. E quando eu for fazer aqui, fechado em A, aberto em B. Show de bola? Acho que é bem tranquilo entender aí o padrão, né, de notação. E agora, por último, a gente vai ter os intervalos abertos. Quando eu não digo que é à esquerda ou à direita, estou falando que ele é aberto em ambos os lados. Então, vou ter intervalos abertos. Também, sem novidades, só vai juntar os dois. Então, agora eu tenho aberto na esquerda, aberto na direita. Eu quero esse intervalo aqui. Eu quero o intervalo, mas não quero os extremos dele. Notação disso, como vocês devem esperar, começa mesmo por um x, que ele pertence aos números reais, e a restrição dele é que A é menor que x, menor que B. Então o x não vai ser nem igual ao A, nem igual ao B. Se eu fizer a notação de intervalo, A, B. Basicamente, de notação de intervalo, é isso, tá? Tem uma outra forma que eu vou deixar aqui, que também pode ser usada, é com parênteses. Então, eu posso escrever da seguinte forma esse intervalo, se eu for usar parênteses. Eu posso escrever que A, B. Show? Parênteses
ele define o que é fechado. Fechado não, o que é aberto. A, B. Ou posso escrever da forma A, B. Também é uma forma aceita. Ao invés de eu inverter, eu uso parênteses. Tá bom? Eu também posso definir intervalos infinitos. Tá? O que seriam intervalos infinitos? São intervalos da seguinte forma. Supor que eu tenho um A fechado e eu quero uma bosta. Tem um A fechado, esse é o meu caso, e eu quero tudo isso aqui, muito grande. Eu quero tudo isso aqui. Vai de A até lá o mais infinito. Mais infinito. Como é que eu represento isso? Aí vai uma convenção, né? Os infinitos são sempre abertos. Então, toda vez que eu for representar um extremo como infinito, eu vou representar ele como um intervalo aberto. Então, essas aqui são as formas da gente representar. Tem que dizer também qual infinito é, né? Infinito positivo. Ou x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a. Então, essas são as três formas de, né, representar esse intervalo infinito. Existem outros intervalos infinitos? Sim, vamos vê-los também. Deixa eu ver esses intervalos. Um outro intervalo infinito é quando esse A aqui, paguei demais, quando esse A aqui é aberto, certo? Também, como é que vamos representar isso? Aberto em A, aberto em mais infinito, aberto em A, aberto em mais infinito. E representação de conjunto, x pertence aos reais, então que x maior que A. Agora não mais maior ou igual. Certo? A gente vai ter para menos infinito também. Só vai mudar um pouco, né? Vem para cá. Apaga esse. Apaga demais. Agora ele se expande aqui para menos infinito. Faz parte do mesmo valor A. Qualquer. Indiferente. Como é que a gente vai representar isso aqui? Fechado. Se aberto em menos infinito. Fechado em A. Ou aberto em menos infinito. Fechado em A. Ou x pertence aos reais. Faltou o x só. X pertence aos reais. Então que x menor ou igual a.
Show de bola? Agora, o outro caso é quando esse A aqui, ele é aberto. Então, aí vai ser aberto em menos infinito, aberto em A, aberto em menos infinito, aberto em A, ou a notação de conjunto x pertencente aos reais. Então, aqui x menor que A. Certo? Só falta desenhar corretamente o intervalo aberto. Então, aqui eu tenho um A. Esse intervalo é aberto. Show? Eu tenho um último caso aqui de conjuntos infinitos, que esse é quando eu estou falando efetivamente dos reais. Quando eu estou falando efetivamente já dos reais, é um conjunto infinito, se expande para os dois lados. Vai de menos infinito a mais infinito. E como que eu posso escrever isso? Na notação de intervalo, eu posso falar que é de menos infinito a mais infinito. Eu posso falar que é de menos infinito a mais infinito. Ou, na notação de conjunto, eu posso falar que x pertence aos reais, sem nenhuma restrição. E isso aqui é efetivamente os reais. Show de bolo? Show de bolo? Show de bola? Que o que eu vou pedir agora? Eu vou botar pequenos exemplos aqui e espero que vocês façam, que são representações. Eu quero que vocês representem esses intervalos aqui. Esses três. Peguem o caderno, né? Ou qualquer outro meio de escrita que gostem de usar. Consigo. E tentem desenhar uma reta real e representar esses três intervalos, por favor. Isso é bem importante entender essa notação, tá? Isso realmente vai ser bastante utilizado e pode aparecer das três formas. Tem que saber as três. Enquanto isso, se alguém tiver qualquer pergunta, pode mandar. Vamos lá, vamos resolver. Basicamente, ficou diferente aqui. Eu vou dar intervalo fechado em 2, aberto em 7/2, e é esse intervalo aqui que eu vou estar avaliando.
esse meu outro intervalo, ele vai ser de -7 até 4, fechado, fechado, fechado. E esse último aqui, ele é 10 e 11, aberto e aberto. E esse intervalo aqui que eu quero. Show de bola? Até aqui alguma dúvida? Nesses exercícios, alguém não conseguiu fazer, teve dificuldade, quer que revise algum ponto, que explique novamente alguma parte, sinta-se à vontade, por favor. Alguém? Ninguém? Tranquilo. Agora nós vamos falar de intervalos que possuem mais de um intervalo, né? A gente pode chamar, talvez assim, intervalos quebrados. Intervalos quebrados são intervalos do seguinte tipo: AB, CD. Como que a gente vai representar isso? A gente vai falar que é o AB, união, CD. Certo? Ou a gente pode escrever na forma de conjunto da seguinte maneira: X pertence aos reais, a gente continua, né? O X está dentro dos reais. E a restrição, né? Tá o que? Que A menor ou igual a X, menor ou igual a B, ou C menor ou igual a X, menor ou igual a D. Show de bola? Aqui a gente tem um ou. A gente tem um ou e a gente tem uma união. Isso é importante. A gente vai falar de algumas operações aí com intervalos, né? E vamos começar falando justamente pela união. Então, operações com intervalos. Primeira operação, união. O símbolo que nós usamos é o union. Então, agora que eu acho que já dei já estou entendendo um pouco melhor, vamos falar que a gente tem um intervalo A, que ele é assim, e o intervalo B, que ele é assim. Certo? Façam a operação de união desse intervalo aí de maneira, né, pensem de maneira natural, assim. Tentem fazer. Eu já vou representar, mostrar como que a gente faz isso. 5 minutinhos aí para vocês. 5 não, né? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer isso.
Vamos lá. Qual que é a forma assim mais intuitiva, né, a gente fazer? A gente pode fazer duas retas para representar A e B e uma reta para representar a união B. Vamos lá. Esse aqui é o intervalo A, esse aqui é o intervalo B, esse aqui é o A união B. A gente vai representar o intervalo A, ele é fechado em 1, aberto 4. É isso aqui. E o intervalo 2 é fechado em 2, não é, desculpa, última forma, aberto em 2 e aberto em mais infinito. Agora vamos pensar que a união, como eu escrevi aqui em cima, a união é uma operação de ou. Quando eu vou unir dois conjuntos, o resultado ele tem que estar em um ou no outro. Ele não precisa, exemplo, o 4 não está aqui, mas ele está aqui, ó. O 2 não está aqui, mas ele está aqui em algum lugar. Então ele precisa estar em um ou no outro. Quando eu faço a união desses dois conjuntos, o que eu tenho é basicamente isso aqui. Eu tenho 1 mais infinito. Então, 1, 4, união 2 mais infinito vai ser igual a 1 mais infinito. Até aqui, alguma dúvida? Alguém não entendeu essa operação? Por favor, mesma coisa. Se não entendeu, levanta a mão, fala, pode abrir o microfone, perguntar, escrever. Façam como achar melhor. Acredito que vai sim. Tem gente gravando a aula. Alguma dúvida? Tem certeza? Nada? De boa? Posso seguir? Tá bom. Agora a gente vai falar da operação de interseção. Interseção. A interseção ela é um ao contrário. E ela está ligada ao E. Não o E, o número de Euler, mas o... Fala aí. Não quero deitar aqui, eu queria deitar lá na sala. Deixa eu ver, Vamos ver se tem alguém com o áudio aberto. Amanda, tudo bem? Porra, essa mulher que pegou um monte de maquiagem baratinha, fez uma maquiagem linda, só pra ficar humilhando. Amanda? Você tá me ouvindo? Obrigado. Vamos lá. Falando de interseção, a gente quer o que está em um e no outro. Vamos escrever um exemplo aqui. Agora a gente tem 3 conjuntos. Vamos supor que eu tenho um conjunto A, que vai ser x pertencente aos reais. Então aqui, menos 1 menor que x, menor que 4. B vai ser igual a x pertencente aos reais. Então aqui, x maior que 2. Então, no intervalo C vai ser igual a x pertencente aos reais. Tal que x
menor ou igual a 3. O que eu quero calcular é A interseção B interseção C. Mesma coisa. 2 minutinhos aí para vocês fazerem isso graficamente aí, analisarem isso. Essa abstração numa reta ajuda bastante a gente enxergar os números dessa forma. É bem proveitoso. Vamos lá. Que a gente vai ter que fazer 4 retas. Show? Nós vamos representar A, B, C e A interseção B interseção C. Show de bola? Intervalo A fechado em -1, aberto em 4. Então vai ser fechado em -1, aberto, 4. Isso aqui é o intervalo A. A gente tem o intervalo B, que é x maior que 2. Aberto. A gente tem o outro. A gente tem o 3. Né? X menor ou igual a 3. Aí é fechado. Menor ou igual a 3. O que a gente pode fazer, né, para dar uma auxiliada aí na gente? A gente pode traçar esses valores-chave aqui, algumas retas. E a operação aqui é de E. Né? O que eu consigo ver? Que os valores que eu tenho em A e em B e em C, né, eu só vou trazer aqui, diferente desse ou aqui em cima, vou até traçar aqui também, mas... Aqui, se o valor está em um ou no outro, eu trago para o próximo conjunto. Aqui eu só trago valores que estão nos dois. Quais valores estão nos dois? O 2 está nesse, mas não está nesse aqui. Então, o 2 não está. O 2 não está. O 3 está em todo mundo, então o 3 está. E todos os valores entre 2 aberto e 3 fechado estão. Então, o intervalo, que é a interseção desses três, é justamente esse intervalo aqui. Alguém? Alguma dúvida em relação a isso? Podem perguntar. Todo mundo entendeu bem? Show de bola. Então, agora nós vamos para mais uma operação, que é a diferença. E a diferença a gente faz com sinal de menos mesmo. Exemplo. A igual a x pertencente aos reais tal que -1 menor ou igual a x menor que 4. E o B vai ser igual a aberto em 2, aberto em mais infinito. O que eu vou querer calcular é um A menos B. A menos B é o seguinte,
todo mundo que está em A e eu retiro todo mundo que está em B. Show de bola, eu pego tudo que tem A e retiro o que está em B. Como que isso fica visualmente? Visualmente fica assim, aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter B, aqui eu vou ter A menos B. A é de menos 1 a 4. Então, eu vou vir aqui, menos 1, 4. É isso que eu tenho. O B é aberto em 2, aqui, e aberto em mais infinito. O que, que eu vou fazer? Vamos traçar aqui novamente. Eu vou pegar tudo que está em A e vou retirar o que está em B. Quando eu faço isso, o resultado que eu tenho é isso aqui, ó, menos 1, fechado em 2. Porque aqui está aberto. O 2 não está no B, o 2 efetivamente. Mas está no A. Quando eu faço subtração e nessa né, diferença, né, o 2 é aberto, aqui ele vem fechado. Então, o resultado dessa diferença é esse conjunto aqui. Show de bola? Se a gente for fazer agora uma análise com diagrama de Venn, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, certo? Tenho A, tenho B. Isso é a operação de união. Falando um diagrama de Venn. Isso aqui é A, união B. Se eu falo da interseção, aí aqui eu já vou ter 3 conjuntos. Eu tenho A, B e C. Tá. Tem conjunto A, tem conjunto B, tem conjunto C. Quando eu estou falando da interseção de A, B e C, eu estou falando desse trocinho aqui. Ó. É só o que tem em todo mundo. É o E. Aqui eu estou fazendo um OU, união. Aqui eu estou fazendo um E, interseção. E a diferença é o seguinte. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho A. Eu tenho B. Certo? A menos B, eu estou falando desta parte aqui. Tudo que tem A menos o que tem B. Show de bola? Até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Podem perguntar, à vontade, tá? Passar um exercício. É o seguinte, eu vou ter um conjunto A, intervalo A, né? Intervalo real. Tal que 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 7, B é igual a
eu vou querer que vocês determinem. A gente vai fazer junto, mas eu vou dar um tempinho. Eu quero A interseção C menos B. E eu quero A união B interseção C. Dados esses três conjuntos, eu quero que vocês calculem. Letra A e letra B. Por favor. Tá, Guilherme, vou explicar. Desculpa a demora, eu não tinha visto o chat. A diferença é o seguinte. Eu tenho um intervalo A e um intervalo B. Eu pego todos os valores de A e vejo, desses valores de A, quais são os valores que eu tenho em B, né? Eu tenho a partir do 2, sem contar o 2, até o infinito. Então, essa parte aqui, do 2 para frente, sem contar o próprio 2, porque é um intervalo aberto, ela existe em A e não existe em B. É como se eu pegasse esse pedaço aqui e desse pedaço eu subtraísse o que está em B, né? Como se eu pegasse isso aqui e tirasse toda essa parte aqui que está em B. Me resta o quê? Só esse pedaço aqui. E é justamente isso que eu tenho no final. É os elementos de A menos, né, os elementos de B. Se a gente for ver num diagrama de Venn, eu tenho tudo que eu tenho em A. Só que o meu resultado final não pode conter nada que esteja em B. Então é só esse espaço aqui de A, né, esses elementos de A que não estão em B. Então o que tem A em B em comum não entra. A interseção de A e B não entra. A interseção de A e B seria esse pedaço aqui. Ele não entra. Show de bola. Voltando para os exercícios aqui. Tem que respeitar a ordem dos parênteses também, tá? Exemplo aqui, a operação de interseção tem que ser feita antes da diferença e aqui a operação de união tem que ser feita antes da interseção. Alguém já terminou? Show de bola. Vamos fazer então. Facilitar a vida da gente aqui, vou fazer um. A, B, C. Três, sete. Deixa eu ver os outros. Tá.
3, 7. A gente tem menos 1, 5. E a gente tem 0,7. A gente tem esses 3 intervalos. Vou fazer aqui para a gente não ter que ficar repetindo isso toda hora. Vou pegar aqui. A gente quer calcular isso. Como é que a gente vai calcular isso? Primeiro, a gente tem que fazer a interseção C. Então, a gente vai pegar A. Vai pegar o A. A gente vai pegar o C. E a gente vai primeiro calcular a interseção C. A interseção C vai ser igual ao quê? São os valores que a gente tem em A e em C. Vou traçar aqui aquelas linhas de apoio. O que eu tenho em A e em C? Eu tenho em A e em C do 3 até o 7. Show? Então, a interseção C é exatamente isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Já que eu tenho A interseção C, eu vou pegar o B. Agora a gente vai avaliar o B. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a interseção C menos o B. Novamente, vamos traçar as linhas de apoio. Facilitar a vida da gente, visualmente falando. O que a gente tem que fazer? Pegar a interseção C e subtrair, né, tirar disso aqui tudo que está no B. No final vai restar o quê? Vai restar só esse pedacinho aqui fechado, porque aqui é aberto, e fechado, porque aqui é fechado. 5 e 7. Nesse exercício, alguma dúvida? Alguém não conseguiu entender, não conseguiu fazer? Não. Tudo bem. Agora vamos fazer esse outro. O A união B, interseção C. Então agora a gente tem que pegar A e B. Primeiro a gente tem que fazer A união B. Pegar A e B. E vamos lá. Primeiro a gente vai fazer A união B. A união B é o quê? Eu junto tudo que eu tenho em todo mundo. Se tiver em algum deles, já serve para mim. É um ou tá aqui, ou tá aqui. Né? Vamos fazer. Então,
Novamente, para manter o padrão, vamos fazer aquelas linhas guias aqui para a gente. Se a gente faz uma união B, a gente vai de aberto em -1 até fechado em 7. Justo? Até aqui bem? Agora a gente tem interseção C. Vou vir aqui. Vou pegar o C. E agora a gente vai calcular a união B, interseção C. Novamente, aquelas linhas guias. E agora a operação é o E. Interseção E. Então tem que estar em um e no outro. Não vale estar só em um. Aqui a união, estando em um ou no outro, a gente traz. Aqui a gente só traz o que tem nos dois. E efetivamente isso aqui vai virar fechado em 0, fechado em 7. E será este intervalo aqui. Até o momento, alguma dúvida? Não? Eu vou deixar 2 exercícios aqui. 2 não, vou deixar mais um exercício para vocês fazerem, um pouquinho mais chato. E vou passar para chamada. Eu vou pedir para vocês calcularem A interseção B, interseção C, união B, união C, menos A. Quem quiser tirar um print. Esse eu não vou resolver agora. Vai demorar um pouquinho mais. Mas respeitem a ordem dos parênteses. Façam de pouco em pouco. Mas eu vou corrigir. Não sei. Eu acho que eu tenho mais uma aula com vocês. Então, dá pra gente corrigir depois ou eu mando a solução no grupo. Tá? Alguém alguma dúvida? Show de bola, pessoal. Uma boa sexta-feira para todos. Bom descanso aí no final de semana. Se puderem, pratiquem um pouco. E até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite.